é um grande equipamento que tem um impacto enorme na economia cearense e que vai continuar gerando grandes impactos. Você tem, por exemplo, o centro de eventos, que é um outro grande equipamento que atrai muito investidor para o estado do Ceará e que atrai muito turista para o estado do Ceará, que é o turismo de negócio. A nossa baixa qualificação dos nossos trabalhadores, a baixa produtividade dos nossos trabalhadores, que não é muito diferente de todos os trabalhadores do Nordeste do Brasil, é o grande impedimento para que o estado do Ceará se desenvolva plenamente. Quem continua aqui no estúdio comentando o assunto com a gente é o economista e secretário de Fazenda, Mauro Filho. Secretário, guerra fiscal é o termo mais apropriado? Esse nome é totalmente inadequado para poder explicar a necessidade da desconcentração industrial brasileira. 72% do PIB brasileiro está no sul e sudeste. Portanto, lá está inclusive concentrado a maior parte da indústria e uma parte pequena na Zona Franca de Manaus. Mas é no sul e sudeste onde essa localização existe. Então, o que é guerra fiscal? Na realidade, não há nada de guerra. É uma tentativa dos estados, sobretudo do norte, nordeste e centro-oeste, em desconcentrar a indústria brasileira desse sul e sudeste. Mas não gera uma competição, quem dá mais, e leilão de terrenos, eu te dou um terreno, eu te dou um galpão? Veja, o terreno é uma política totalmente adequada. Você tem uma indústria só sairá de São Paulo se ela tiver, no mínimo, igualdade de condições na composição do seu custo para vender o seu produto. Então vamos lá entender o que é guerra fiscal. Então uma indústria A está em São Paulo. Lá tem um insumo na porta de casa, a tecnologia na porta de casa e, sobretudo, o mercado consumidor, 72% do PIB, está lá na porta de casa. Ao vir para o Ceará, por exemplo, ela tem que ter um custo de logística de trazer o insumo para o Ceará, tem que ter o custo de frete para o Ceará, produzir. Como 72% do mercado consumidor está de novo de volta no sul e sudeste, de novo outra logística para produzir e enviar de volta. Esse custo, Neila, ele é calculado pelo estado do Ceará, e aí é o seguinte, quando ele produz um bem aqui, que é para pagar 12% de ICMS quando manda para o sul, a gente calcula e diz, nós encontramos aqui que é somente 6%. Então, em vez dos 12, em vez de ele pagar os 12%, ele paga 6% e o Estado incentiva com 6%. Esse 6% é a condição que lhe dá igualdade para poder produzir com a mesma eficiência e, no mínimo, com igualdade de custo. Se não for assim, ela não vem. Secretário, nesse momento em que há problemas de caixa dentro dos próprios governos, governo federal, os estados, toda a situação, tem condição de dar incentivo? O senhor mesmo restringiu, está restringindo em 10% os incentivos já concedidos. Tem condição de manter os incentivos? Bom, veja, primeiro, quando você atrai uma indústria do sul e sudeste para o Ceará, não há diminuição de receita. É outro entendimento que as pessoas precisam compreender. Na realidade, há um aumento de receita. Quando uma indústria está em São Paulo, a arrecadação da produção dela é zero no Ceará. Quando a indústria se instala no Ceará, ela paga 25% obrigatoriamente e ela pode ter até 75% de benefício. Mesmo que a gente consiga integralmente os 75%, ela pagou 25%, portanto, a minha receita aumenta, ela não diminui. Esse é um conceito que precisa ficar claro, que eu aproveito o seu programa para esclarecer para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesse instante. Segundo ponto, essa política, ela realmente, nós fomos a setores estratégicos, o próprio polo calçadista, o setor de confecção e por aí vai outros setores aonde a gente, agora o setor siderúrgico e assim sucessivamente. O que nós percebemos é de que a política de incentivo ela pode ter uma diminuição do seu tamanho.
ela é necessária, ela é indispensável. O que o FEF fez foi exatamente encontrar um determinado percentual que ela pode contribuir sem abrir mão do incentivo, que é exatamente o seguinte: se uma empresa tem 75% de benefício, 10% de 75% é 7,7%. Ou seja, é um percentual, ela continua tendo benefício, é um benefício significativo, mas ela vai ter uma pequena parcela que ela agora vai ter que retornar ao Estado. E para isso, no FEF, nós vamos compensar esses 2 anos por um período sem o FEF, com as mesmas características do incentivo, portanto, não há nenhuma quebra de qualquer competitividade que, porventura, ela pudesse ter. Mas existe um embate maior de se criar novas ferramentas de atração de investimentos, até porque muita gente considera esse modelo esgotado. O que o Ceará pretende oferecer? Veja, o Ceará já adota outras políticas. Ele cria, todo no setor de infraestrutura, estradas bem pavimentadas para baratear o custo de transporte. O Estado tem um porto que é altamente competitivo para poder fazer a exportação ou o recebimento de insumos para o processo produtivo local. O Estado tem produzido energia limpa para poder também ter o tratamento do meio ambiente, que atrai indústrias, inclusive as grandes indústrias. E a água, o Estado fez o canal, o Eixão das Águas, para trazer a água do Castanhão até a região metropolitana, e foi feito o trecho 5, que é estendido até o Pecém, exatamente para atender essas novas unidades de grande porte que estão se instalando. Portanto, o Ceará ele não vai esperar novos incentivos para poder fazer essa atração, ele já está fazendo, para que isso complemente a política tributária específica que ele já pratica há alguns anos. E eu queria agradecer aqui a entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e espero que essa questão do incentivo fique esclarecida e o Ceará possa continuar com essa condição fiscal que se vem trabalhando sob o comando do governador Camilo Santana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.